Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Agora começa as últimas 10 noites de Safar. E é a partir daqui que o Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam começa a ficar doente. As últimas 10 noites, podemos dizer, do último mês, e as primeiras 10 noites do segundo, aliás, as últimas 10 noites do segundo mês, que chama-se Safar, e as primeiras 10 noites do terceiro mês, que era Rabiul Awwal. Estamos a falar à volta de 20 dias. Quando faltavam 10 noites, tal como falei-vos na última aula, uma vez Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam acordou com o seu empregado, Abu Muhayba, e disse que, olha, foi-me dito para mim, para eu ir fazer du'a e pedir perdão no cemitério. E quando ele volta, eu já falei-vos também o que é que ele falou, ele de repente fica doente e começa-se a queixar de fortes dores de cabeça e gripe. Era uma quarta-feira e era a noite de Sayyidina, a nossa mãe Maimuna. Ele, apesar de estar doente, ele foi continuando a cumprir com os dias em cada casa. Mas quando a sua situação piorou, ele, apesar de não ser necessário, porque o Alcorão não lhe obrigou a ele de ter que fazer cada noite para cada esposa, mesmo assim, ele dá o exemplo, e por ser um homem altamente que quis sempre o bem-estar das pessoas, ele pediu permissão às esposas para que ele pudesse efetivamente passar alguns dias de doença com a nossa mãe Aisha. Claramente. E foi na segunda-feira, portanto na quarta-feira ele começa a ficar doente, na segunda-feira ele irá efetivamente para a casa dela. E passado uma semana, ele vai passar uma semana na casa da nossa mãe Aisha, e será nessa mesma segunda-feira a seguir que ele vai falecer. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, mais ou menos 13, 14 dias ficou doente, sendo que a última semana da sua vida ele passa nos cuidados de, claramente, a mulher que ele mais amava, depois de Khadija, Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha. E conforme eu tinha efetivamente falado, que Jibrail, quando trouxe o Sura An-Nasr, 108, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, conforme da última aula falámos, explicou-lhe, disse-lhe que claramente este capítulo está a dar notícias da minha ida. E Gabriel respondeu que a vida depois de morrer é melhor para si do que esta vida que tem agora. E foi nesta, ainda ele está doente, quando Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam já começa a receber informação de muita gente a entrar na apostasia. Ou seja, já começa a haver gente na Arábia, alguns, a que abandonarem a religião islâmica publicamente, e pior ainda, a reclamarem a profecia. E como sabem, não há tolerância no Islão em duas coisas. Não há tolerância para um homem que não acredita em Allah. Tolerância aqui significa um homem que não acredita em Allah ou associa alguém a Allah. Não há tolerância no sentido de ele não é muçulmano. Naturalmente que não vamos fazer nada a ele, mas não lhe vamos tratar como muçulmano. Ponto. E, número 2, aquele homem que
assume ser um profeta de Allah, depois do nosso profeta, ou acredita que há alguém que é profeta além do nosso profeta, ou até pensa sobre essa matéria de poder haver, este homem não é muçulmano, não há tolerância para ele. Tolerância para ele significa nós não lhe vamos aceitar como muçulmano e não vamos aceitar que ele se auto-intitula-se como muçulmano. Ele pode fazer a vida dele à vida dele, ninguém lhe vai mexer com ele, mas nós não lhe vamos aceitar como muçulmanos. Khatme Nabuwa, que é o selo da profecia, está fechada com Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e até Jesus que voltará à terra, tal como Elias que está vivo, tal como Eliseu, como dizem que está vivo, eles são profetas, mas não estão hoje a trazer qualquer novo reforma religiosa. Eles vêm para outras tarefas, eles não vêm para reinar como profetas. O último a reinar como profeta foi o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Quem não aceita isso não é muçulmano, não vale a pena estar a inventar uma religião. Então, o Huzur Pak, sallallahu alaihi wasallam, disse que, quando soube que dois homens, Aswad Ansi, três homens, aliás, Aswad Ansi, Musaylama e Tulayha al-Asdi, três homens, na vida do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Musaylama, até já falámos sobre ele, que ele até falou com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e teve o descaramento de negociar, e o profeta mandou-lhe embora. Esses três homens estavam já a conseguir ganhar apoios para fundarem a nova religião, porque eles viram claramente que a religião monoteísta dava dinheiro. No início ninguém queria o monoteísmo, porque eles viam mesmo que isto não dá dinheiro, mas de repente, quando eles veem o sucesso do Islã, eles pensam, se ele fez, eu também vou fazer. Isso é muito típico entre as pessoas. Nabi Pak, sallallahu alaihi wasallam, chamou os Sahaba e mostrou a importância de fazer uma jihad contra esta gente. Aqui, jihad contra essa gente significa que, dentro da bandeira do Islão, o Islão não aceita apostasia. Dentro de um país onde existe o Islão, não há apostasia. Isto acontece também no cristianismo, também acontece no judaísmo e nas outras. O que se pede a esse tipo de gente é, vão-se embora daqui. E se eles realmente não se vão e quiserem rebeliar contra o governo, aí a lei permite combater essas pessoas. E ainda Huzur enviou um grupo também de Ansaris para fazerem e para combaterem uma rebelião que estava a nascer de Aswad Ansi, porque eles já estavam a virar rebeldes e estavam a começar a ser um perigo para as pessoas, não só a nível de espiritual, mas como também a nível físico. Este último, Aswad Ansi, seria morto um dia antes da morte do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Aisha radiallahu ta'ala diz que durante a doença, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dizia que esta doença era o efeito de um veneno que ele tinha provado em Khaybar. Como sabem, em Khaybar houve uma mulher judia que convidou o profeta e mais algumas pessoas e ela queria envenená-los porque tinha perdido alguns familiares na batalha. E o profeta, sallallahu alaihi wasallam, tocou apenas, e só aquele toque serviu. Mais tarde o efeito foi feito. Caiu. Um dos sahabi comeu e morreu, faleceu logo. Outro também, portanto, foi tratado. E a própria senhora depois confessou e disse mesmo o que tinha acontecido. Eu já vos contei essa história também nos episódios de Khaybar. Outro hadith também diz que era sempre que ele ficava doente, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ficava doente, ele recitava muito os últimos versículos do Alcorão, os últimos surah, capítulos do Alcorão, o 110, 111 e 112, e soprava sobre si próprio e sobre todo o seu corpo.
o que mostra que o Alcorão é também remédio, desde que nós sabemos tomar como deve ser. A própria Aisha radiallahu ta'ala anha dizia que eu, no final, naqueles últimos 7 dias, eu rezava muito esses capítulos e superava também sobre ele e passava também a minha mão sobre o seu corpo, de forma a que eu pudesse também ganhar alguns baraká, efetivamente, deles. Pois há um episódio muito também, que ela até também diz que houve uns dias que eu própria comecei a ter dores de cabeça. Ou seja, aquilo se calhar contagiou, né? E então eu comecei a queixar, está-me a dor de cabeça e tudo. E Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam olhou para mim, sorriu e disse: tu estás a queixar, a tua dor não é nada comparando com a minha. E depois o Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam, para animar a Aisha, até dizia que Aisha, mesmo se tu morreres, qual é o mal? Tu, se morreres antes de mim, tu vais ter a sorte que eu vou dar banho. Dar banho aqui significa mandar alguém dar banho, vou fazer o teu funeral, vou-te vestir portanto, as mortalhas. Dar banho, vestir mortalhas significa, vou mandar alguém vestir, normalmente quem faz são as mulheres. E vou fazer também o janaza para ti, o funeral para ti, e vou-te também pôr na tua campa, isto é uma grande honra, não é? Então não tens de ficar chateada se estás doente e se um dia vieres a falecer. Então ele estava naturalmente a animá-la, não é? Mas ela também, em troca, também respondia e dizia que não, eu não quero morrer, se eu morrer antes, você não vai ter controlo e vai ficar com as outras mulheres e eu estou a controlar tudo aqui. Era uma brincadeira entre marido e mulher e eles naturalmente gostavam efetivamente de falar assim. Portanto, estes são os dias em que ele está a ter uma série de ele está debaixo de uma grande dor, de uma grande doença. Ele está naturalmente também a acompanhar o que está a acontecer na apostasia. Tenham atenção que muitas das vezes os islamofobos também gostam de atacar o Islão. Eles matam os apostasias. Os que atacam o Islão desta coisa, primeiro esquecem-se que o que é que acontecia à apostasia de outras religiões. Bem pior acontecia as inquisições e as matanças que foram feitas em nome de Deus. Por coisas muito pequenas, eles esquecem-se o que é que os outros fizeram. E em segundo lugar, esquecem-se que a apostasia, se for feita com rebelião, e se for feita no sentido de um movimento para mandar abaixo um governo, o governo tem toda a legitimidade para combater os apóstatas, aqueles indivíduos que são rebeldes, como os harijitas mais tarde também vieram e ficaram. Isto é uma situação política. Sim, se há um indivíduo que hoje em dia, ou num país islâmico, larga o Islão e vai-se embora, ninguém vai mandar ali alguém matá-lo. Não, ele se for embora para outro sítio do mundo, onde já não está a bandeira islâmica, o problema é dele. Mas se ele realmente começa a levantar uma guerra, e com isso começa a levar pessoas inocentes a acreditarem numa nova religião e virarem-se contra o poder local e haver uma guerra civil, tudo que sirva para acabar uma guerra civil e acabar rebeliões, e principalmente rebeliões de foro de espiritualidade e foro de crença, pode ser efetivamente levado. Sim, não é o povo que tem que levantar as mãos, não é o povo que tem que fazer justiça, não. Tem que ser, pois, a partir daí, o governo soberano tem que realmente olhar para essa situação, falar com o exército e, a partir daí, se acharem que é melhor, desde já, travar essa rebelião, podem fazer isso. Meus queridos, isto acontece até aos dias de hoje, mesmo nos dias de hoje, na civilização que a gente chama, não é? Onde vivemos agora, se houver um grupo de pessoas, como por exemplo terroristas, que se levantam e querem matar pessoas e querem matar governos, nós também levantamos e temos que levantar um exército e acabar com eles. Ali também é a mesma coisa. Portanto, não vamos misturar os alhos com bugalhos. Há que ser justo e perceber todas as situações e saber perceber como é que a história formulou, em vez de simplesmente dizermos coisas que nos interessam
porque o objetivo é a islamofobia, o objetivo é criar ódio, é discurso de ódio só para ganhar alguns tostões. Temos que ter, efetivamente, vergonha. Durante esta doença, um dia, o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, também chamou Sayyidina Fátima, radiallahu anha, a sua sagrada filha, a única filha que já tinha já as outras filhas sagradas, já que ter muito, muito em consideração, o profeta sallallahu alaihi wasallam teve 4 filhas. Não vamos olhar para aquelas narrativas falsas que dizem que ele só tinha uma filha. Como sabem, há uma seita, infelizmente, que implementou-se dentro do Islão e que realmente apresenta um Islão só muito limitado a algumas pessoas e praticamente desrespeitam todo o resto. E não aceitam nas outras e até têm o descaramento de dizer que só havia uma filha, que era Bibi Fátima, e não era mais ninguém. É mentira. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, teve 4 filhas. Sim, naqueles últimos dias, as 3 primeiras já tinham falecido, já vos contei a história delas. A única que sobrou foi Bibi Fátima, e ela era a única. Então, o profeta chamou-a e sussurrou-lhe algo no seu ouvido. Ela começou a chorar. Depois sussurrou-lhe e ela começou a rir. Mais tarde, Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha diz que após a morte do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, eu perguntei-lhe, pronto, aquilo era um segredo enquanto ele estava vivo. E ela disse que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse-me que Gabriel lia o Alcorão todos os anos, uma vez no Ramadã, mas este ano ele leu 2 vezes. E, portanto, ele estava a sentir que este ano ele iria falecer e por isso eu chorei. E depois ele disse-me que de toda a minha família, tu, Fátima, serás a primeira que me vai juntar. E é verdade, passados 6 meses, ela faleceria e ela seria a primeira de família mais direta dele. E ao ouvir isso, eu sorri, porque na realidade, para mim o mais importante é ficar com o meu pai, ficar com o meu profeta, seja em vida ou seja depois da vida. E ela, conforme expliquei, faleceria 6 meses depois. No outro hadith também o profeta sallallahu alaihi wasallam também disse-lhe que tu serás a chefe de todas as mulheres no Jannah. Todas as mulheres no Jannah terão uma rainha e ela serás tu. Aisha radiallahu ta'ala até diz que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam naquele dia voltou, aliás, ela conta, portanto, a história que ele começou, foi depois do regresso naquele dia em que ele foi visitar o cemitério, que eu contei agora no início da nossa aula, foi a partir daí que ele começou a sentir as dores. Portanto, as dores começam naqueles momentos, estamos a falar 2 semanas, o princípio das 2 semanas, e a partir daí ele ficou na casa dela. Inshallah, para a semana, na próxima aula, vamos falar sobre alguns incidentes mais curiosos também que aconteceram, nomeadamente o incidente da carta que ele queria escrever, onde mais uma vez há pessoas que usam esses incidentes e fazem as suas próprias interpretações e nós temos que limpar isso. Falaremos sobre isso na próxima aula. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.